A terça-feira é dia de participação da Rede Nossa São Paulo agora, aqui no programa, quero dizer, no Bom para Todos. E foi lançada hoje, no dia 7 de julho, a primeira rede brasileira que tem como objetivo expandir o compromisso das cidades em desenvolver e fortalecer programas e políticas voltados para a primeira infância no Brasil. Quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? Prazer estar aqui de volta falando com vocês. Exatamente. Hoje tivemos a oficialização dessa rede que chama Rede Urban 95. A oficialização se deu por Zoom, porque infelizmente não podemos nos encontrar pessoalmente ainda. E a ideia é uma parceria entre o Instituto Cidades Sustentáveis, que abriga o programa Rede Nossa São Paulo e o programa Cidades Sustentáveis, e uma fundação holandesa que chama Bernard Van Leer. Essa fundação holandesa, ela tem esse foco na primeira infância e tem vários projetos pelo mundo, entre países como Holanda, Jordânia, Israel, Colômbia, Peru, e já tinha alguns projetos em algumas cidades aqui no Brasil, que eram na cidade de Boa Vista, Recife e também na cidade de São Paulo. Só que não era uma rede formalizada. E aí, hoje a gente se deu essa formalização dessa rede, ou seja, 11 cidades incorporam essa rede junto com essas 3 outras cidades que já tinham esses projetos, e a ideia é realmente que essas cidades possam trocar experiências, trocar lições aprendidas e aprender conjuntamente durante 2 anos para conseguirem implementar algo concreto nessas cidades. Foi muito interessante porque a gente pensou em critérios, diversos critérios, como porte populacional, diversidade regional, também representatividade de gênero na liderança executiva, porque a gente ainda tem um grande desafio de ter prefeitas, né? Então, a gente conseguiu trazer isso e é muito legal ver que a gente tem cidades na região Nordeste, na região Norte, na região Sudeste, Sul, apenas não temos na Centro-Oeste, mas talvez no futuro próximo teremos. E temos cidade, por exemplo, como Brasileia, que tem 20 mil habitantes, e cidades com 500 mil habitantes ou mais, como Jundiaí e Campinas. Então, vai ser muito rico essa possibilidade de troca, essa possibilidade de aprendizado. Também a gente considerou o que as lideranças políticas já estavam fazendo. Então, tem cidades com projetos pontuais ou com políticas mais amplas. Então, a ideia é poder melhorar, escalar e fortalecer essas atividades com a sociedade civil, com assessores, secretários e também a gestão. Eu acho que um desafio e uma oportunidade que a gente vai ter nesse projeto é também que esse projeto de 2 anos vai ser 2020 e 2021. E sabemos que esse ano tem eleições. Então, a ideia realmente é fortalecer a ideia de programas de governo e não de Estado e não de governo, ou seja, deixar um grande legado para a cidade, independente do gestor. Claro que tem alguns gestores que vão se reeleger, alguns políticos vão eleger, outros não, mas a ideia realmente é deixar algo para a cidade, algo para nesses futuros cidadãos, porque quando estamos falando da primeira infância, a gente está falando de 0 a 6 anos. E, Carol, por que é importante discutir uma cidade que seja viável para crianças, que seja amiga das crianças? Por que isso é uma pauta importante e o que é essa cidade amiga das crianças? Eu acho que essa é uma pergunta super importante, né? E eu acho que muitas vezes, quando homens e mulheres se tornam pais, eles começam a ter uma sensibilidade e ver a cidade de uma outra maneira. Então, trazendo um exemplo muito concreto, por exemplo, quando você vai passear com uma criança no carrinho, você começa a ver como é difícil se locomover nas calçadas, porque as calçadas, elas são muito díspares, você não tem espaço, então muitas vezes você tem que ir para a rua, e isso, claro que você se coloca em perigo. Ou, por exemplo, você não tem árvores, né? Então, você não tem sombra. Então, uma cidade boa para as crianças é boa para todos, porque ela pensa na acessibilidade, ela pensa na sociabilidade, ela pensa no futuro. Então, se você consegue sanar, você está pensando diversas áreas que você consegue pensar. E aí, muitas pessoas falam que quando você, por exemplo, cria uma cidade para crianças, você também está criando para a terceira idade. Você está também criando para um cadeirante. Então, você começa com esse foco na criança, mas você também traz benefícios para diversos outros grupos. Então, acho que isso é muito importante, né? E é isso.
tem aquele provérbio africano que você fala que você precisa de toda uma aldeia para criar uma criança. Então, a ideia é que quando você tem um filho, né, esse filho possa aportar não só para a sua própria família, mas também para a cidade. Você está criando futuros cidadãos, né? Então, é muito importante essa conexão e esse vínculo que essa criança vai criando com esse território como um todo. Então, eu acho que isso que é muito importante. Essa ideia dessa rede é realmente fortalecer as cidades, que as cidades, elas são responsáveis por várias temáticas que podem garantir uma boa qualidade de vida para os cidadãos. Então, as cidades, elas têm esse potencial de se conectar uma com a outra e pensar, putz, eu fiz isso errado. E outra falar, nossa, então me ensina isso, porque aí eu gasto menos, ou eu sou mais rápido para chegar a uma solução, sabe? Então, a gente está com muita expectativa sobre essa rede. Eu acho que vai ser bastante interessante e a gente pode trazer depois mais resultados aqui. Esperamos isso, então. A gente continua acompanhando a rede. Muito obrigada, Carol. Um beijo grande para você. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.